Achou que eu tinha morrido, não foi? Estamos de volta. Olá, meu nome é Lais e curso o sexto semestre de Infectologia 2 em la Universidade UCBOL. Bueno, vamos falar um pouco sobre meningitis. Bueno, o que é uma meningitis? Meningitis é uma inflamação das meninges. Bueno, o que é uma meninge? Meninges são capas, né, que vão recobrir tanto o cérebro, tanto a médula espinal. Bueno, esta inflamação vai acontecer principalmente no espaço subaracnoideo, né, tanto do cérebro como na médula espinal, em duas partes, né, que vai ser constituída, que vai ser a pia madre e aracnoide, e também o líquido que vai unir esta região, essas capas. Bueno, a meningite, ela pode se manifestar de duas formas. Bueno, na forma crônica e na forma aguda. Na forma aguda, ela vai ser ocasionada pelo agente etiológico, que são os vírus. Já a crônica, ela vai ser ocasionada por bactérias, fungos e parásitos. Bueno, podemos mirar que temos, para ocasionar a meningite, tem muitos agentes etiológicos. Não? Bueno, a história, né? Como foi a descoberta da meningite? Bueno, a primeira vez que se descreveu sobre a meningite endêmica, né, foi em 1805, né, pelo doutor Gaspar de Westphal. Ele descreveu um quadro clínico de meningite, né, durante uma epidemia, né, que teve em Genebra e Suíça. Já o micro-organismo, né, casual, ele foi cultivado e identificado já em 1887, já, né, por outro médico, por outro doutor, doutor Anton Eichstärbio. O que ele fez? Ele identificou um diplococo gram-negativo, né, com forma de grãos de café, no líquido cefalorraquídeo, né, nas células do líquido cefalorraquídeo, que foram os piocitos, não? Em pacientes que já tinham meningite, né? Então, com isso, ele batizou, né, foram batizados, né, como diplococos intracelulares meningites, né? Isso aí foi um pouco da história, né, da meningite, como se descobriu a meningites. Bueno, epidemiologia. Segundo os dados da Organização, né, Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que 1,2 milhões de casos e 185 milhões de mortes por meningite, né, cada ano, em todo o mundo, porque a meningite ela tem uma distribuição mundial, né? Ela vai acontecer em períodos secos e frios, não? E também em regiões, né, que tem esse tipo de clima. Bueno, essa existência de meningites, ela está relacionada em aglomeração de pessoas, principalmente. Não? Quando a pessoa tem muitas pessoas em meio lugar que tem um agente etiológico que pode ocasionar a meningites, né? Tem os aspectos climáticos, como eu disse, né? Que é em períodos secos e frios, características socioeconômicas também, né? É bom investigar isso, e a maioria dos casos, né, e mortes vão ocorrer principalmente na África, né? Em epidemias regulares em tempos secos, né? Como eu disse, que vai ocasionar em períodos secos e frios. Bueno, quando tem essas epidemias, né, de meningite, ela vai ser, na África, ela vai ser chamada de cinturão africano de meningite, né? Também pode ocasionar ali na região da Etiópia, né?
e no Senegal. Bueno, entre 5% a 10% de pacientes diagnosticados, eles vão receber tratamento, mas eles não sobrevivem, né? Isso aí já está no estágio já bem elevado, né? Bem prolongado de meningite. A taxa de mortalidade é de 50% para pacientes não tratados e a meningite infecciosa ela vai ser ocasionada principalmente, um caso importante, por bactérias e vírus, né? Já que tem um amplo aspecto de agente etiológico, vai ser principalmente a causa infecciosa, vai ser por bactérias e vírus, né? Ela é mais importante do ponto de vista da saúde pública. Bueno, vamos falar um pouco sobre os agentes etiológicos, como eu digo, de amplo aspecto, tem muitos tipos de agentes que podem ocasionar a meningite. Bom, principal, vou citar um dos principais tipos de bactéria. Escherichia meningite, então pode ser o meningococo, né? Pode ser chamado meningococo. Hemopílios influenzae também. Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculose, Streptococcus aureus, não? Pseudomonas aeruginosa, também vai ser ocasionada Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella. Esses daí podem ocasionar também, né, a meningite, mas o que é mais importante é a Neisseria meningitis, né, assim, que tem uma alta incidência, né, que vai ocasionar a meningite, os casos que chegam nos hospitais, que tem mais, como se diz, o agente que é mais frequente é a Neisseria meningitis, Hemopílios influenzae e Streptococcus aureus. Né? Também tem o Streptococcus pneumoniae. Bom, bueno, os vírus, eles vão se dividir, né, por tipos de ácidos nucleicos. Né? Tem os vírus N-Atia, RN-Atia, Atia não, DNA. Esses vírus RNA, eles vão ser heterovírus, arbovírus, vírus de sarampo, vírus de cachumba, arenavírus, né? E HIV1. Já o de DNA, ele vai ser vírus adenovírus, grupos de herpes, né? E varicelas zoster, né? E Epstein-Barr. Já os fungos, né, que são outros tipos de micro-organismo que pode ocasionar meningite, vai ser o que é mais assim conhecido são a Cândida, né, albicans, os protozoários, um conhecido, também bem conhecido, Trypanosoma cruzi, né, que é a famosa Chagas, e os eumintos também, que é bem falada também, é a infecção larvária por Taenia solium. Taenia do porco, né, no caso. Bom, a gente falou um pouco aí sobre os principais agentes etiológicos, que são mais causantes, né, que predomina mais para ocasionar a meningite. E aqui vamos falar um pouco sobre a patogênia, né, da meningite, como vai ocasionar a meningite, como é que vai ocorrer, né, para chegar nas menizes. Bom, vai ter uma colonização nasofaríngea. O que vai ocasionar? A gente vai expirar, né, o agente etiológico, né, pode ser vírus, pode ser bactérias, pode ser fungo, e ele vai invadir os pequenos vasos, né, e a torrente sanguínea. Então, ele vai atravessar, né, o meio vai chegar lá e vai atravessar a barreira hematocefálica. E vai para onde? O espaço subaracnoideu, né? E aonde vai ter uma sobrevivência e uma replicação. Pode ser tanto do vírus, pode ser da bactéria, pode ser do fungo, pode ser do tipo de parásito, endoparásito,
que é o protozoário, os tipos de aumento. Então, vai ter essa replicação no espaço subaracnoideu, né, por causa que eles vão atravessar a barreira hematocefálica. Bom, em caso de bactérias, né, eles vão passar, né, no sistema nervoso central e as bactérias elas vão se encontrar em grande vantagem, né, porque ela vai ter uma ausência de imunoglobulinas, né, nessa região. E com isso, eles vão impedir a fagocitose das bactérias encapsuladas, né, lá no líquido cefalorraquídeo. Bom, o que vai acontecer também? As bactérias elas vão induzir, né, a inflamação no espaço subaracnoideu, mediada por duas coisinhas. Vai ser interleucina 1 e fator de necrose tumoral, né? Isso vai ajudar no processo inflamatório, né? Com as bactérias. E vai, com isso, né? Com essa inflamação, vai aumentar a permeabilidade hemocefálica, né? Que vai favorecer os tipos de edemas, como o edema cerebral, o edema citotóxico, intersticial, né? Porque vai ter um aumento de saída do líquido cefalorraquídeo. E também, né, com tudo isso, além dos edemas, vai favorecer a alteração do fluxo cerebral, né, com fenômenos de hipóxia, a região que vai ser afetada, né, hipóxia regional. Bom, clínica. Bom, a clínica ela pode ser toxêmica, são 3 tipos de clínica aqui. Vai ser uma síndrome toxêmica, síndrome de irritação meníngea, síndrome de hipertensão intracranial. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre essa síndrome de toxêmico, né? O que vai acontecer em pacientes que está com meningite? Vai acontecer a febre, né? Febre alta, mal-estar geral, né? Prostração, né? Vai ter uns eventos de agitação, né? Psicomotora, né? Também vai ter uma demasiada febre e uma pouca taquicárdia, né? Em caso de meningite meningocócica, vai acontecer erupções, né? Em pele, uma erupção hemorrágica, né? Aparição de peteca ou equimose. Qual é a diferença? O que nós outros podemos diferenciar? A aparição pode ser uma dermatite. O que podemos diferenciar de uma meningite, uma erupção de meningite com erupção de dermatites ou uma alergia ou uma urticária? Bueno, se você for pegar uma erupção por dermatites ou uma alergia, você vai apertar um pouco, né, a erupção e vai sair um pouco na parte esbranquiçada, né, e depois volve a parte roja. Pero, em caso de erupções em pele com meningites, você vai apertar, né, a erupção e simplesmente vai ficar roja, tanto apertando, tanto não apertando. Então, é um tipo de diferença, né, que tem as erupções de alergia, de dermatitis, para erupção para quem tem uma meningitis. Bueno, síndrome de irritação meningias. Bueno, vai ser os principais signos, né, de meningites, que vai ser a rigidez da nuca, síndrome de Brudzinski, síndrome de Kernig. Tem aqui uma imagenzinha e vou abrir um pouco para vocês. Bueno, signos meningos principais vai ter a rigidez da nuca, não? Que vai ser elevação da cabeça e o tronco no mesmo bloco, né? Pacientes que têm meningites, eles vão sentir muita dor acendo essa rigidez da cabeça ao tronco, não? Tem um signo de Kernig, né, que é a elevação da perna estendida em pacientes que flexionam a rodilha. No caso aí, como nós outros temos
Las meninges também na coluna, né? Tem também esta dolor, né? Quando flexionamos a perna estendida, flexiona a rodilha de forma reflexa. E também o signo de Prusinski, né? Que é elevação tanto da cabeça do paciente, tanto das rodilhas em forma reflexa, não? O paciente, nesses casos, nesse signo, com meningites, vão sentir muita dolor, né? Haciendo esse tipo de manobra semiológicas. Bom, síndrome de hipertensão intracranial, náuseas, vômitos, fotofobia, cefaleias intensas, convulsiones. Bueno, essas convulsões, esses estados convulsivos vão acontecer principalmente em pacientes idosos, né? Maiores de 55 anos, vai ocasionar essa convulsão. Cefaleias intensas, principalmente quando para diferenciar as cefaleias comuns, né? Que acontecem no dia a dia, para a cefaleia de meningites, são que essas cefaleias são muito, mas muito dolorosas, intensas mesmo. E vômitos, náuseas, vômitos, vai acontecer em casos bem graves de meningite, quando está no estágio bem avançado. E falamos sobre os símptomas principais, os símptomas menígenos principais. O que também pode ocasionar em pacientes que têm meningites, quadros leves, né, com signos pseudogripais, né, principalmente em meningite aguda, né, que são ocasionadas por vírus. Né, a pessoa pode achar que tem uma gripe, né, uma gripe normal que pegou uma gripe e esta gripe nunca cura, não? Então, pode ter confundir, não? Um signo de meningite com uma gripe, né? Que chama signos pseudogripais, febre alta, alteração de nível de consciência, né? Que vai ser a sonolência, confusão, letargia e coma, né? Hipotérmia também pode acontecer, caso de hipotérmia. Em caso de ninhos, temos que prestar atenção em ninhos, né? Com a irritabilidade, no choro, né? Em ninhos vai acontecer a rigidez do corpo, né? De todo o corpo, porque em adultos, né? Só vai acontecer, é mais comum acontecer a rigidez da nuca, pero em ninhos pode ser em todo o corpo. Tensão de elevação das fontanelas, né? Tomar cuidado em questão de erro, né? Prestar sempre atenção nas fontanelas do ninho. Bueno, diagnóstico. Punção lombar, né? Tem muitos tipos de diagnóstico. Punção lombar. Rigidez da nuca, signo de Kelly, signo de Prusinski, né? Que são os signos meníngeos principais. Estudo do líquido cefalorraquídeo, nos casos, né, dos piocitos, aglutinação por látex, né, que é bem recomendado, exame microbiano, neuroimagem, né, hemocultivo, né, e em casos também de biópsia. Bueno, tratamento. Bom, vamos começar aqui por tratamento por faixa etárias, né, e condições de base. Idades de 3 meses ou menores de 3 meses. Bom, esse tratamento de meningites, eles são tratados principalmente com os beta-lactâmicos, né? Ou glucopépticos, né? Os beta-lactâmicos, o grupo de beta-lactâmicos são as penicilinas, né? E as cefalosporinas também, que são mais usados, né? E os glucopéptidos, né, no caso da vancomicina, né, que menores de 3 meses tem a mesclagem de ampicilina mais ceftriaxona ou ceftaxima, né, que são esses, principalmente os cefalosporinas de segunda e terceira geração podem ser usados, né, idade de 3 meses a 18 anos, ceftriaxona, ou pode acrescentar, mesclar com vancomicina, né?
idade de 18 a 50 anos, ceftriaxona, pode também mesclar com vancomicina, né? Tem aqui menores de 50 anos ou adulto de qualquer idade, pode usar a ampicilina, né, que é um tipo de penicilina, mesclado com ceftriaxona também, e pode acrescentar lá vancomicina, né? A meningite intra-hospitalar pode mesclar tanto ampicilina, ceftazidima, com a vancomicina. Esses 3 medicamentos podem ser mesclados. Agora aqui vamos falar sobre os tipos de agente, né? E os antibióticos que são usados, né? Que são os que eu falei, né? Que pode ser utilizado os glucopéptidos, né, que é a vancomicina, os beta-lactâmicos, né, que é a penicilina, e a cefalosporina. Bom, meningites por Neisseria meningitidis, que é a penicilina G cristalina, né? Aqui tem a dose, né, de 300 a 500 mil unidades, né, por quilograma ao dia, de 4 em 4 horas, durante 7 a 10 dias. Por influenziae, pode usar ceftriaxona, 10 miligramas, né? Aqui a penicilina, em caso de pseudomonas, a penicilina G. Pode usar também a azetrionam, né? É um tipo de medicamento, azetrionam, um monobactâmicos, né? Que pode ser usado também. Estafilococcus, né? Oxacilina, 200 miligramas, né, de 4 em 4 horas. Enterobactérias, no caso, né, que pode utilizar a ceftriaxona, 10 miligramas, né, de 12 em 12 horas, né, ou também pode usar de 4 miligramas ao dia, de 14 a 21 dias. Pseudonoma, né, pode ser a ceftazidima, pode usar de 60 a 100 miligramas ao dia. Durante de 8 a 8 horas, 21 dias, né? E a ampicilina aqui no caso de monocitogênese. Bom, a gente falou um pouco aí sobre o tratamento, né? Que são os antibióticos mais utilizados para tratamento de meningite, no caso aqui por idade, por faixa etária de idade e por tipo de agente. Bom, recomendações. Bom, temos que ter em conta o cuidado com a higiene pessoal, né, que é fundamental para prevenir a meningite, né, evitar locais com aglomerações de pessoas, né, sempre lavar-se a mão com frequência, né, especialmente antes das comidas, né, que pode também adentrar em forma de via gastrointestinal também, nesse tipo de bactéria. Os sintomas de meningite, tomar em conta que pode se confundir com tipos de vírus, de infecções bacterianas, né? A pessoa pode achar que tem uma gripe, né? Ou um tipo de infecção bacteriana que é de uma forma que pode ser tratada rápida e pode se agravar com isso também. E um caso importante, né, que não podemos se olvidar em caso de ninho, né? Como havia dito, né, a clínica do ninho tem um chorão, tem o postado que queixa de dolor de cabeça, tem cuidado com isso, entendeu? Avaliação médica é possível, antes de tudo isso, uma avaliação médica, né, urgente com o pediatra. E, né, vou falar aqui um pouco sobre a vacunação do ninho. Coloquei um quadro aqui, né, da vacunação na Bolívia, né? Principalmente temos que ter cuidado, né, com o cartão de vacina, né? Sempre estar vacinando o seu filho, né, contra esses tipos de agentes, né? O que é usado aqui, né, a pentavalente, né, que vai evitar esses tipos de enfermidades, né, tanto a diftéria, tétano, hepatites, pneumonias e também a meningite,
né? Aqui lá pentavalente, lá antipneumocócicas, que vai prevenir lá a pneumonia e a meningite, né? Então, temos que ter em conta, né? O quadro de vacunação del hijo, né? Em las doses, tomar cuidado em dia de las doses, a idade, né? E sempre estar vacunando o hijo, né? O ninho, principalmente as madres, sempre está vacunando seu hijo, né? Prestando atenção no calendário de vacunação. Também tem a BCG, né? Que é para evitar as formas graves, né? De tuberculose, também que o agente etnológico, né? De la tuberculose também pode ocasionar la meningitis. Então, né? É isso. Graças e até a próxima.